Alternativa, bom dia, alegria de estar aqui com vocês nesta manhã de sexta-feira, em mais uma edição no Divã do Prozame. Bom dia, alegria de estar aqui juntinho de você. Acordei, pensei nos amigos próximos e distantes, os que estão viajando, os que estão fisicamente ou geograficamente mais próximos, pessoas que quase sempre criticamos, cobramos, esquecendo de tantas coisas que foram e que são capazes de fazer por nós. Torcer pelo nosso progresso, ceder o seu lugar para nós em alguma situação, assim são os amigos, sinceros, prestativos e atenciosos. Bom, muito bom, ótimo poder ter amigo, ser amigo e reconhecer que você é um deles, é uma delas. Muito obrigado, hoje é sexta-feira, dia do seu aniversário, meus parabéns. E é claro, essa pessoa maravilhosa que está do meu lado aqui, Luciano Melo, em mais essa edição do Divã do Prozame. Luciano, bom dia. Bom dia, Teres. Uma alegria estar aqui com você também. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É sempre um prazer muito grande. A equipe do Prozame se sente honrada com a possibilidade de estar aqui toda semana, todas as sextas-feiras, para poder contribuir para que as pessoas possam ter cada vez mais saúde mental. Ótimo, olha só que bacana. O tema de hoje, para esse bate-papo gostoso, como é que tá? Autoestima e autoconfiança, Teres. Pronto, tá vendo? Olha, só para ilustrar, eu vou dizer para vocês, a autoestima e a autoconfiança, ela funciona na vida do ser humano em todos os níveis, na vida escolar, na vida profissional, na vida sentimental. A moça é bonita e tal, e você está a fim de levar uma conversa com ela, como é que faz? Como é que você chega? Se você chegar jogando uma carta de menos, vai perder. Não é por aí? Com certeza. Se você está querendo em busca de uma nova oportunidade de emprego, se você achar que não tem capacidade, se você achar que aquela vaga não é sua, com certeza não vai ser. É verdade. A gente já começa mal, né, Teres? Exatamente, já começou perdendo. Exatamente. Um gol a menos. Exatamente. Na escola, se você já sai de casa sabendo que a prova está difícil, não vai dar conta, nem adianta ir, porque vai ser ruim mesmo, viu? Com certeza, é verdade. Se a gente não acredita na própria capacidade, o que vai ser, né? Positivo. Aquele ditado do ilustre filósofo brasileiro, jogador de futebol, né? Eu acho que o Cafunda que falou isso, o Cafunda foi e falou assim, da Maravilha, o medo de perder tira vontade de ganhar. É verdade. Não é? Tá vendo? Falou e disse. Com que ele escreveu vários livros, vai que eu estou te vendo. Isso aí. Luciano, fique à vontade, vamos lá. Primeiro é o seguinte, você que está ligando o rádio agora, eu quero registrar para você os dois endereços do Prozame. Prozame é uma clínica especializada em saúde mental, de crianças à terceira idade, a melhor idade, melhor dizendo, né? O Luciano Melo é psicólogo, ele atende no Prozame, na rua Domingos Grosso, número 40, no centro de Venda Nova. Para você se situar melhor, é aquela rua que fica ali, sabe aquela pracinha no centro de Venda Nova, aquela pracinha em frente à antiga matriz? Pois é, tem uma rua que liga a Padre Pedro Pinto a Vilarinho, sai no rumo do Shopping Norte. Pois é, você virou ali a Padre Pedro Pinto ali, ó, sentido Vilarinho, Shopping Norte, é o segundo prédio. Parece que é o segundo. Exatamente. É o segundo prédio, tá bom? E lá no centro da cidade, na área hospitalar, na Francisco Salles, 1463, na sala 1205, é próximo à Santa Casa, não é isso? Exatamente. Não é? Então, quase aí, esquina com a Avenida Brasil. A mais ou menos 2 minutos a pé da Santa Casa. Pois é, tá vendo? Então, já olhou assim, um golpe de vista, você consegue... Coração do Santa Efigênia, né? Pronto. Então tá aí, olha só, são dois endereços, duas oportunidades que você tem para conhecer um pouco mais do trabalho do Prozame, a clínica especializada em saúde mental. E o Luciano Melo é uma pessoa fantástica, cada semana, cada sexta-feira, um profissional diferente, trazendo uma ótica, uma perspectiva, uma maneira de entender melhor o que acontece com as pessoas e uns com os outros, né? Perfeito. Fui claro no meio da minha definição? Não podia ter sido mais. Eita, vamos que eu tô te vendo, hein? Vamos lá, Luciano. Então, fala um pouco pra gente sobre esse tema, então. Vamos lá, Teres. A gente vai dividir, como sempre, né, a nossa fala em 2 momentos. A gente vai primeiro falar um pouco a respeito da autoestima e da autoconfiança. Sim. Até porque a gente percebe a necessidade até de esclarecer algumas ideias que algumas pessoas têm e que não são corretas, né? E depois, no segundo momento, a gente vai passar para as perguntas que nós recebemos aí ao longo da semana. Tá? Para começo de conversa, Teres e ouvintes, a gente pode dizer que autoestima e autoconfiança têm para o ser humano a importância que o combustível tem para o carro. Né? O carro sem combustível literalmente não anda. Se o combustível do carro estiver adulterado, o carro até pode funcionar, mas ele não funciona a pleno vapor
como ele funcionaria se o combustível fosse de qualidade. Isso quer dizer que muitas pessoas têm a sua vida praticamente paralisada por falta de autoestima e de autoconfiança, ou muitas pessoas funcionam, digamos assim, fazendo uma comparação com o carro, mas de maneira inadequada, não é? Essas pessoas não conseguem produzir plenamente e tem muita dificuldade para elas serem felizes, justamente porque ou falta autoestima, falta autoconfiança, ou porque esses dois sentimentos estão num nível bem abaixo do que deveriam estar. E aí, para a gente entender o que é autoestima e autoconfiança, a gente precisa entender um pouquinho o que é o sentimento, não é? Por que isso é fundamental? Porque a autoestima são dois sentimentos. E aí, para a gente entender bem o que é ou o que são os sentimentos, a gente precisa começar fazendo a seguinte distinção. Vou tomar aqui como referência o tempo todo aquelas que são as ideias, os conceitos da psicoterapia cognitivo-comportamental. Em primeiro lugar, TEDs e ouvintes, normalmente, quando a gente fala em sentimento, as pessoas têm uma tendência a pensar no sentimento como algo totalmente abstrato, não é? Algo praticamente como se fosse mental. As pessoas imaginam os sentimentos como se fossem algo com o qual a gente já nasce. E aí, de acordo com uma determinada experiência ou situação que a gente vive, aquele sentimento correspondente vem à tona. Para a cognitivo-comportamental, sentimento não é absolutamente nada mental e muito menos abstrato. Sentimento, para a psicoterapia cognitivo-comportamental, é manifestação corporal de acordo com aquilo que está na nossa mente. Se a gente prestar bastante atenção nas atitudes de algumas pessoas ou naquilo que o corpo delas está manifestando, a gente pode perfeitamente deduzir ou insinuar qual sentimento está prevalecendo para aquela pessoa naquele momento. Se você olha para alguém, por exemplo, e aquela pessoa está com a testa franzida, você vai deduzir que muito provavelmente ela está meio nervosa, ela está agitada, ela está inquieta com alguma coisa, não é? Vamos imaginar que você deu o exemplo aí do estudante na abertura, Teres. Vamos imaginar que está para poder começar uma prova que para um determinado estudante é muito difícil, dali a 10 minutos. E aí os meninos estão voltando para a sala de aula, voltando do recreio, aí um brinca e encosta na mão do colega, a mão dele está suando e está fria. O colega se vira para ele e pergunta o quê? Fulano, o que está acontecendo? Você está passando mal? E aí, muito provavelmente, ele vai dizer assim, cara, eu estou achando que eu vou me sair muito mal nessa prova. Ou seja, dizer eu estou achando significa dizer eu estou pensando que provavelmente eu vou me sair mal nessa prova. E aí aquele colega dele que estudou muito, que já vinha estudando há alguns dias, que está completamente tranquilo, se vira para ele e diz o quê? Relaxa, parceiro. No fundo, sabe o que eu acho? Eu acho que a gente vai se sair bem demais. Então, dizer eu acho que a gente vai sair bem demais significa dizer que eu estou pensando que nós vamos nos sair bem. Portanto, sentimento pode perfeitamente ser controlado. O sentimento da gente, assim como o comportamento da gente, pode ser também modificado a partir do momento em que a gente identifica quais são os pensamentos que estão fazendo com que eu me sinta daquela mesma forma. Outro esclarecimento muito importante da gente fazer, TEDs e ouvintes, é justamente o fato de que para muitas pessoas o sentimento tem o que a gente chama de função causal ou explicativa. O que quer dizer isso? Fulano falou tal coisa porque ele estava nervoso. Fulano de tal agiu dessa forma porque ele estava muito alegre. Fulano de tal deu um tapa no outro porque ele estava desesperado. No fundo, os nossos sentimentos não causam absolutamente nada. O que causa os nossos sentimentos são os nossos pensamentos que vêm à nossa cabeça diante de uma determinada situação. Exemplo. Vamos supor que dentro da sala de aula, hoje a gente está pegando só os estudantes, por exemplo, né, Débora? Vamos imaginar que uma criança dentro da sala de aula
ela chama a professora porque o coleguinha jogou o material dele todo no chão. Tá? E aí ela chega e pergunta assim, mas o que foi que aconteceu, fulano, por que você fez isso? Ah, é porque ele estava muito nervoso, professora, parará, parará. Quando a professora vai investigar mais a fundo o que aconteceu, ela vai perceber que no começo daquela situação, o colega que teve os materiais todos jogados no chão, tinha, antes de qualquer coisa, mexido com aquele colega dele que estava quieto. Então, o que detonou a agressão nesse caso não foi o nervosismo. O que detonou a agressão foi o fato de o colega ter se sentido incomodado, ele ter analisado aquela atitude do colega dele como uma atitude de invasão do seu espaço. Eu estava quieto e ele estava mexendo comigo, eu não queria que ele mexesse comigo naquela hora. Então, o fato de ele dizer, eu não queria que ele mexesse comigo naquela hora, significa que ele pensa que no momento em que ele está quieto, fazendo a atividade, ninguém deve mexer com ele. Então, em síntese, a causa das nossas atitudes são o que nós chamamos de contingências de reforçamento. O que quer dizer isso? O ambiente, as condições em que a gente está inserido, o contexto do qual a gente está fazendo parte. Então, é daí que vem os nossos sentimentos. E aí vamos entrar um pouquinho na autoestima e depois falar um pouquinho da autoconfiança. Se a gente pegar uma definição da autoestima, a gente vai encontrar, por exemplo, em dicionário de psicologia, a definição de que autoestima é o grau, o nível em que uma determinada pessoa percebe, se dá conta das qualidades que ela tem. Por isso, uma coisa importante de a gente perceber, Teres e ouvintes, é o seguinte: a pessoa com baixa autoestima não é uma pessoa que não tem qualidades. Porque todas as pessoas têm qualidades e têm o que a gente poderia chamar de pontos de investimento. O que são os pontos de investimento? Traduzindo para o popular, o defeito. Tá? Eu não gosto de usar a palavra defeito, porque, a meu ver, quem tem defeito é objeto. Tá? Objeto vem com defeito de fabricação. Nós não temos defeito, nós temos características que a gente pode e precisa trabalhar para que a gente modifique, para que a gente aprimore. E aí o que acontece é que uma pessoa com baixa autoestima, ela não tem menos qualidades do que outra pessoa. Tá? Muitas vezes ela não só tem aquelas mesmas qualidades, mas ela tem inclusive outras qualidades que um outro não tem. Mas o que acontece é que por uma série de razões que a gente já vai conversar a respeito delas aqui agora, a pessoa fica tão focada naquilo que falta para ela, ou naquilo que ela gostaria de modificar, que ela não consegue se dar conta daquilo que ela tem de positivo. Como desenvolver a autoestima? A psicoterapia cognitivo-comportamental ensina que a autoestima é um sentimento que se desenvolve a partir de contingências de reforçamento positivo de origem social. O que esse palavrão quer dizer? Quer dizer que a nossa autoestima pode ser comparada a um balão de festas. Sabe aquele balãozinho, Teres, que a gente utiliza quando faz festa para as crianças da gente, de aniversário, né? Então, veja bem, você pega um balão daquele, Teres, cada sopro que você der no balão, o que acontece com ele? Ele vai enchendo, não é? E aí ele vai ficando cada vez maior. Da mesma maneira, a nossa autoestima. Atenção, papais e mamães. Se você quer desenvolver a autoestima do seu filho, seja criança, seja adolescente, não importa a idade, atenção todas as pessoas, mesmo sendo papais e mamães ou não. Se você quer desenvolver a autoestima de alguém, reconheça aquilo que ela tem de positivo. Ponto. Tá? E aí, um dos motivos pelos quais muitas pessoas têm a sua autoestima lá embaixo é justamente o fato de que, principalmente enquanto elas eram crianças e adolescentes, elas não receberam o que a gente chama de reforçadores. O que é um reforçador? Reforçador é tudo aquilo que contribui para que um determinado comportamento se repita.
Tá? Então, vamos pegar um exemplo para a gente trocar isso bem em miúdos. Vamos voltar para a escola. Tá? Uma criança pequenininha chega para o pai ou para a mãe e diz assim: papai, papai, mamãe, mamãe, olha que legal aqui o meu boletim, os meus resultados, enfim. Se o pai ou a mãe chegam para o filho, se possível colocam o filho no colo, pegam o boletim e aí se viram para a criança e dizem assim: meu filho, minha filha, só uma criança inteligente como você seria capaz de tirar notas como essa. Meu filho, você não tem a noção do quanto você me deixa feliz quando você me mostra esse resultado. Qual é a tendência, Teres? Lógica. A partir daquele momento, na próxima etapa da escola, a criança vai se esforçar para tirar notas, inclusive, ainda maiores. Agora, vamos imaginar que na mesma cena, os pais se virem para a criança: ah, legal, meu filho, deixa aqui em cima da mesa, por favor, papai está ocupado, daqui a pouquinho eu vou olhar. Eles perderam uma grande oportunidade de reforçar o comportamento do filho. Então, todos nós, seres humanos, sem exceção, temos uma necessidade natural do reconhecimento do outro para que a nossa autoestima se desenvolva. Duas coisas muito importantes para que a gente desenvolva a autoestima de uma pessoa. Em primeiro lugar, a gente precisa não se prender ao fato de uma pessoa ter um determinado desempenho para que a gente faça um elogio. Por quê? Porque, do contrário, se isso acontecer, a gente vai dar a impressão de que a pessoa só merece elogio porque ela fez alguma coisa que eu estava pedindo. Não é? Olha que coisa mais gostosa, Teres, alguém chegar para você num determinado dia e, independente daquilo que você tenha feito, ela se virar para você e dizer: Teres, alguém já te disse que você é um baita de um radialista? Ué, mas por que você está me falando isso? Aconteceu? Não, você não fez nada demais, não, mas eu estou te falando isso porque é uma oportunidade, uma forma de eu reconhecer você pelo trabalho que você realiza ao longo do tempo. Né? Então é muito importante a pessoa, seja ela quem for, ela se sentir reconhecida, independente de algo que ela tenha feito, direcionado especificamente para aquela pessoa. Né? Ou seja, o reconhecimento do outro não precisa ser uma relação de troca. A gente não precisa reconhecer o outro apenas quando ele faz alguma coisa que é positiva. Agora, uma coisa que também é fundamental é que a gente ofereça determinadas condições para que o outro se saia bem em alguma coisa de acordo com aquilo que é o potencial dela. Tá? Então, veja bem, vamos imaginar que você desafie alguém a ter um resultado, por exemplo, no trabalho, que é uma verdadeira superação para ela. Até um determinado ponto, esse tipo de esforço é extremamente positivo. Joga a gente, inclusive, para o alto. Mas vamos imaginar que você vai pedir para uma criança que está na segunda série do ensino fundamental resolver um problema, por exemplo, de função quadrática que a gente aprende já nem sei que série. Você vai pedir a uma criança de 5 anos de idade para poder fazer uma conta de multiplicação ou de divisão. Ela não está preparada para isso. Então, todas as vezes em que a gente exige de uma pessoa algo que, na verdade, é muito acima do que ela dá conta de fazer, qual que é o risco que a gente corre? É de a autoestima dela, em vez de subir, desabar. Porque a tendência natural é ela sentir apenas que ela não deu conta de fazer aquilo que você esperava. Tá? Ao contrário disso, ela, na verdade, vai pensar no primeiro momento o quê? Puxa vida, olha, eu não fui capaz de fazer. Quer saber, eu não dou conta de nada mesmo. Não é? Então, para a gente fechar a reflexão sobre autoestima, de que maneira desenvolver a autoestima? Através do reconhecimento do outro. E aí uma coisa que é muito importante, Teres e ouvintes, por algum motivo, à medida em que a gente vai crescendo, principalmente na vida adulta, a gente vai perdendo a capacidade de elogiar o outro. Já reparou, Teres?
não é? Se é de homem para homem, então, como a gente vive numa cultura machista, qual a impressão que na verdade já dá? Que história é essa, rapaz? Que eu tô te entendendo, não? Você tá me estranhando, vem fazer elogio para mim gratuitamente? Então, como muitas pessoas, principalmente na vida adulta, têm essa dificuldade, essa pouca prática de elogiar e de reconhecer o outro, a gente precisa entender que o reconhecimento vindo do outro é importante, mas não é pelo fato de o outro não me reconhecer que eu não possa reconhecer a mim mesmo. Então a gente não pode perder a oportunidade de se elogiar. A gente não pode perder a oportunidade de se reconhecer. A gente tem que se valorizar, sim. A gente tem que reconhecer aquilo que a gente é capaz de fazer de bom. Não é? Então, isso é fundamental para que a autoestima se desenvolva. E uma coisa que também é muito importante a gente ficar atento para ela é que justamente uma das coisas que fazem com que a autoestima da gente diminua é exatamente o fato de a gente ser muito sensível àquilo que é a opinião das outras pessoas, né? Algumas pessoas têm uma estrutura emocional mais sólida, mais forte, mas algumas pessoas, até pelo fato de elas não terem se desenvolvido ao longo do tempo do ponto de vista da autoestima, qualquer crítica que elas recebem faz com que a pessoa se abale. Então, trocando em miúdos, como diz o ditado popular, a gente tem que ser mais a gente mesmo, não é? Quer dizer, a gente tem que se valorizar, porque se a gente, em primeiro, não se valorizar, a gente absolutamente vai ter muita dificuldade para ter a valorização e o reconhecimento do outro, não é? Então, em relação à autoestima, é isso, Teres. E aí, daqui a pouquinho a gente fala de autoconfiança e a gente responde as perguntas. Ok? Ótimo. Vamos para o intervalo rapidinho. Vamos lá. Vamos falar com o Carlos, daqui a pouquinho de volta. Vai Combinado. conversar com os colaboradores, que eu fiz algumas anotações aqui, gostaria Fantástico. de estar sentando sobre isso. Pode Perfeito, ser? lógico. Grande junto. Luciano, é o seguinte, olha só, a pessoa que está ligada com a gente na Alternativa. Alternativa mais promissora, um projeto social de comunicação. Você está ouvindo Divando Cruzando, toda sexta às 10 horas da manhã na Alternativa. Alternativa, estamos de volta com mais uma edição do Divando Cruzando, toda sexta-feira a partir das 10 horas da manhã. Olha, estou com o Luciano Melo, psicólogo, ele é do Cruzando. O Cruzando está em 2 endereços. E está em Venda Nova, na Rua Domingos Grosso, número 40, e na Avenida Francisco Salles, 1463, na sala 1205. Lembrando que o telefone lá do Cruzame é o WhatsApp também, hein? É o 98815-7843. Vou repetir, 98815-7843. Você pode deixar lá a sua pergunta, você pode ligar para esclarecimento, né? E também você pode ligar para a rádio, da Rádio Simples também, o WhatsApp da rádio 9992-9986. Luciano, eu vi que está cheio de perguntas hoje. Verdade. E tem um segundo momento também que a gente está comentando, é isso? Isso. Porque vai ficando apertadinho. Exato. Eu vou até simplificar ou reduzir aqui a minha fala a respeito da autoconfiança, Pérez, para a gente poder passar logo para as perguntas. Mas o que é importante a gente dizer? Você e os nossos ouvintes devem estar lembrados que eu disse que a autoestima, ela depende diretamente do reconhecimento do outro para que ela se desenvolva, né? Nós comparamos, inclusive, a autoestima a uma espécie de um balão de festas. Sim, sim. Né? Ou seja, cada sopro que a gente dá no balão faz com que ele aumente o tamanho. Da mesma forma, cada elogio que a gente recebe do outro contribui para que aumente a autoestima. Você tem, inclusive, esse exemplo que você deu, e veio aqui uma ilustração interessante. Há algum efeito colateral ou reverso se eu encher o balão demais da pessoa, isso estourar? Quer dizer, a pessoa se achar toda poderosa e achar começar a ir de cima para baixo com as outras. Sim. Ah, isso é possibilidade? Ô Teres, a primeira pergunta é exatamente a respeito disso. O nosso ouvinte ou a nossa ouvinte colocou o seguinte: muita autoestima pode ser ruim? Eu diria que muita autoestima não é ruim. Ruim é o uso que a gente faz dela. Né? Ou seja, quanto mais eu me amar, nenhum problema em relação a isso.
Porque, na verdade, o que faz com que eu tenha uma postura de menosprezar os outros, ou o que faz com que eu comece a me achar melhor do que o outro, não é o fato de eu ter muita autoestima, é o fato de eu não ter sido educado para poder usar essa autoestima. Né? Vamos pegar um exemplo que vai ajudar a gente a perceber isso. Você pode pegar uma pessoa que tenha um carro que tenha sido fabricado há 30 anos atrás. Sim. E você pode ter uma pessoa que tenha aí talvez um Audi da vida. Um carro de última geração, enfim, aquela coisa toda. Eu posso ter um carro de última geração e ao mesmo tempo não me tratar em relação às pessoas como sendo melhor do que elas. Né? Ou seja, eu tenho a possibilidade de manter o meu carro Audi de última geração e ter o mesmo respeito no trânsito por aquela pessoa que tem um carro que foi fabricado há 30 anos. Né? Ok? É claro. Tá. Então, vamos no caso à autoconfiança. A autoconfiança, ao contrário da autoestima, ela não depende necessariamente do reconhecimento do outro para que ela se desenvolva. Né? Exemplo. Vamos imaginar, Teres, que uma pessoa, um jogador de basquete, ele pegue uma bola de basquete, vá para a quadra, ele faça ali 100 arremessos da linha de 3 pontos. Vamos imaginar que desses 100 arremessos ele tenha um percentual absurdamente alto de acertos. Ele pode não contar isso para ninguém, mas o fato de ele saber, isso faz com que a autoconfiança dele aumente e se desenvolva. Ao contrário da autoestima. A autoestima dele, ela possivelmente vai ter um desenvolvimento maior se alguém ficar sabendo daquilo e disser: puxa vida, olha, quem dera que eu tivesse um percentual desse de aproveitamento. Agora, no caso da autoconfiança, à medida em que eu experimento, à medida em que eu tenho uma atitude, e para usar uma linguagem técnica da cognitivo-comportamental, eu percebo que eu produzi uma alteração no ambiente, lembrando que ambiente é a realidade em que eu estou inserida, isso contribui para a minha autoconfiança. Então, veja bem, vamos imaginar que uma casa tenha um princípio de incêndio. E aí chega uma pessoa para poder controlar, apagar o incêndio, enfim, aquela coisa toda. Pode ninguém ficar sabendo daquilo. Mas se ela deu conta de apagar e controlar aquele incêndio e evitar um prejuízo maior, o fato de ela saber que ela deu conta daquilo pode fazer com que a autoconfiança dela se desenvolva. E aí, mais uma vez, pensando em termos educativos, Teres e ouvintes, é muito importante que principalmente crianças, adolescentes, embora também os adultos, tenham a oportunidade de experimentar. Outro exemplo, é muito comum quando a gente está, por exemplo, próximo a uma árvore, vamos dizer assim, ou então você está com uma criança perto de uma rampa, uma espécie de um aclive, por menor que seja, enfim, os pais percebem que ele está fazendo um esforço para poder subir ou para escalar aquele espaço. O que normalmente a gente vê? Chega um, chega outro, vem aqui, não sobe não, você vai cair daí, você vai machucar, você vai se arrebentar, enfim. É óbvio que a gente não tem que expor, principalmente crianças, a riscos absurdos. Não é? Você não vai deixar uma criança ficar brincando com uma faca de pão daquela cheia de dentes, enfim, aquela coisa toda. Mas, por outro lado, há determinadas experiências em que o outro passa a ser controlado demais. Né? Então, desde que o nível de risco ele seja controlado, como a gente diz, você pode e deve dizer para a criança que ela deve tomar cuidado, mas você deve, principalmente ficando ao lado dela, mostrar que você está ali para ajudar, mas permitir que a criança faça aquilo. Porque se eu sou privado de todas as possibilidades de fazer alguma coisa diferente, eu não desenvolvo a minha capacidade. Então, criar condições para alguma coisa é diferente de fazer pela outra. Não é? Muitas vezes, um adolescente vira para os pais: deixa eu fazer não sei o que. Vamos fazer uma coisa? Você vai demorar demais, ou então você não vai dar conta de fazer isso, vai fazer tudo errado, é melhor você deixar que eu faço.
a pessoa não vai aprender a fazer nunca. E a gente precisa de fazer para que a gente desenvolva o potencial da gente. Tem uma historinha que a gente encontra muito facilmente, inclusive em YouTube, que se chama História da Borboleta, né? Em que consiste essa história? O camarada chega num determinado lugar, ele vê um casulo, né? Aquela fase, a borboleta daquela fase de transição, lagarta para borboleta, enfim, aquela coisa toda. Ele vê que a borboleta está com parte do corpo para fora e parte do corpo para dentro. Qual que é a primeira reação dele? Deixa eu pegar aqui uma tesoura e aí deixa eu acabar de cortar esse casulo para a borboleta sair voando. O que aconteceu? Ele, no intuito de ajudar, ele impediu que a borboleta acabasse de se desenvolver. Né? É como se mais ou menos você interrompesse a gestação de uma criança, vamos supor, no 6º mês de gravidez. Ou seja, a criança não está pronta para sair do útero da mãe. Então, da mesma forma, a gente precisa entender que as pessoas precisam passar por desafios, caso contrário, elas vão permanecer eternamente na sua zona de conforto. Se você é capaz de dar 100 toques no teclado de computador, você só vai conseguir dar o 100º, 1º, 2º, 3º e daí por diante, quando você se sentir desafiado. Tá? Então, a autoconfiança precisa dessa permissão, digamos assim, dessa iniciativa para desenvolver. Benefícios de a gente desenvolver tanto autoestima como autoconfiança. Iniciativa, persistência, capacidade de solucionar problema, coragem, segurança, independência, amor próprio, autenticidade. A pessoa toma posse, digamos assim, da sua própria vida. Ela não se vê refém das outras pessoas, né? Então, para encerrar essa parte da reflexão, Teres, e passar para as nossas perguntas de hoje, o que é fundamental a gente frisar para os nossos ouvintes é que autoestima e autoconfiança, assim como todos os outros sentimentos, podem ser tanto desenvolvidos como modificados. Qual é o caminho para isso? A maneira como a gente pensa sobre a gente mesmo, sobre a realidade da qual a gente faz parte e principalmente sobre o nosso futuro. Regra básica e elementar, Teres e ouvintes: pensamento gera emoção e sentimento e comportamento. Ótimo. Estamos com o Luciano Melo, psicólogo do Prozame. O telefone de contato no Prozame é o 98815-7843. 98815-7843. Você liga lá no Prozame, deixe sua pergunta, tire sua dúvida. Pois é. E quem sabe quiser bater um papo com o Luciano também, agenda lá. Ele pode te ajudar esclarecendo suas dúvidas ou suas dificuldades na área de saúde mental. O Prozame está em 2 endereços, na Rua Domingos Grosso, número 40, no centro de Venda Nova. Está ali aquela rua que liga a Padre Pedro Pinto, a Vilarinho. Ela está quase em frente à antiga matriz ali, está certo? Aquela pracinha, né? Você chegando ali, quem quer ter acesso ao Shopping Norte, não tem que descer? Então tá aí, é o 2º prédio, tá bom? É Domingos Grosso, número 40. E também na área hospitalar, que é na Francisco Sales, número 1463, na sala 1205, lá na área hospitalar. Não se esqueça, e toda sexta-feira aqui na Alternativa, no Divã do Prozame, a partir das 10 horas da manhã. Vamos lá. A primeira pergunta nós já respondemos, né? Ela queria saber, muita autoestima pode ser ruim? A princípio não, dependendo da maneira como a gente a utiliza, não é? A pergunta número 2, Teres, é possível que talvez eu não esteja compreendendo muito bem, mas ela diz o seguinte: existe diferença entre autoestima masculina e feminina? A princípio, até onde eu compreendi a pergunta, não. Tá? Ou seja, partindo do princípio de que autoestima é o quanto você valoriza a si mesmo, as suas qualidades, as suas características, não há diferença. Né? Agora, se a gente partir para uma reflexão, por exemplo, de que maneira o homem pode desenvolver a sua autoestima, de que maneira a mulher pode desenvolver, que tipo de dificuldade homem e mulher encontram para desenvolver a sua autoestima, aí a coisa começaria a ter diferença. Né? A gente sabe que como a gente vive numa cultura, por exemplo, e numa sociedade absolutamente machista, né? Então a maneira como muitas mulheres são tratadas, isso passa a ser um impedimento maior
para que a mulher desenvolva a sua autoestima. E aí é importante a gente lembrar que quanto maior a dificuldade, maior a força interior precisa ser para se contrapor a isso, né? Terceira pergunta: como ser confiante todos os dias? Iniciar o dia se automotivando ajuda? Como ser confiante todos os dias? Reconhecendo absolutamente todos os dias o valor que você tem e as suas qualidades. Ninguém é perfeito. Todas as pessoas têm os seus pontos positivos e os seus pontos de investimento, né? Porque nós não temos defeito, nós temos pontos para poder investir para melhorar. Aprendemos isso hoje, né? Não é? Características a serem aprimoradas, defeito a gente não tem. Então, o que não pode acontecer é a gente ficar muito focado naquilo que é negativo. Sim. Se a gente olhar para todos os lados, a gente vai ter pessoas que são mais desenvolvidas naquela característica do que eu e pessoas que são menos desenvolvidas do que eu. Ou seja, ninguém é melhor e nem pior do que ninguém. Nós somos apenas diferentes uns dos outros, não é? Ninguém pode nos fazer infeliz se nós não permitirmos. Estou me lembrando de um pensamento do Sartre, considerado o pai do existencialismo, que diz o seguinte: não importa o que fizeram de mim, importa o que eu faço com o que fizeram de mim. É muito comum a gente ouvir, por exemplo, nossa, fulano me magoou demais. Espera um minutinho. Será que a partir de determinado ponto você não se permitiu magoar? Porque o outro pode falar absolutamente o que eu quiser. Agora, a maneira como aquilo vai me impactar sou eu que decido, não é? Iniciar o dia se automotivando ajuda? Não tem a menor dúvida. A palavra motivação vem de motivo mais ação. Então, a pessoa motivada é aquela pessoa que tem um motivo para poder agir. Né? E quando eu coloco esse motivo como meta para a minha vida, como referência para a minha vida, eu ganho cada vez mais força para eu poder chegar onde eu quero. E uma coisa muito importante é que a gente não pode se esquecer de que depois que o ladrão arrombou a porta, não adianta colocar tetra-chave para impedir que ele entre. Né? A gente impede ou tenta impedir que ele entre novamente. Então, por que é fundamental a gente se motivar todos os dias? Justamente pelo fato de que a gente não pode esperar ficar doente para a gente se tratar. Então, eu não tenho que esperar ficar desanimado para eu me animar novamente. Né? O que é a palavra ânimo? A palavra ânimo vem de alma. Né? O que é ou quem é a pessoa desanimada? Você pode ver que normalmente a pessoa desanimada é aquela que está assim esmorecida, cabisbaixa. Então é como se ela estivesse sem alma, não é? Então a gente precisa trabalhar mais preventivamente, não é? A gente precisa prevenir menos do que remediar. Quarta pergunta: como tratar a falta de autoestima na adolescência? A gente precisa, principalmente na infância e na adolescência, reconhecer o valor que o outro tem, uma vez que a autoestima, ela faz com que ela depende desse reconhecimento, desse elogio do outro. Como a adolescência é uma faixa etária desafiadora, porque nós também não temos problema na vida deles, nós temos desafio, né? Então, como a adolescência é desafiadora, é uma faixa etária em que passa a existir um conflito, um número de conflitos maiores, principalmente entre os adolescentes e os adultos, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente perceber se a gente não está criticando demais e elogiando de menos. Estou me lembrando aqui de uma frase do Mário Sérgio Cortella, que ele diz o seguinte: elogie em público e corrija em particular. Isso é fundamental. Né? Quer dizer, da mesma forma como a autoestima precisa do elogio para crescer, muita crítica, né? A crítica em excesso, mal feita, mal colocada, no momento errado, no lugar errado, contribui também para que a autoestima diminua. Acima de tudo, muito diálogo. Né? Quinta pergunta: qual a relação entre falta de estima e depressão? Total. Né? É praticamente impossível você encontrar uma pessoa deprimida que tenha alta autoestima. Né? Então, se a autoestima é o valor que eu dou para mim mesmo, naturalmente a pessoa que tem uma baixa autoestima
ela tem um risco maior de ela se deprimir, né? Ela não vai se deprimir apenas pelo fato de ela ter a baixa autoestima, mas com certeza é um ingrediente. Tem um amigo que é muito confiante, isso me irrita às vezes. Estou errado? O problema pode ser comigo? O problema pode estar com a pessoa sim, né? Por que que pode? Porque como nós dissemos, o fato de eu ser confiante ou de eu ter a minha autoestima lá nas alturas, quer dizer nada, né? Se essa pessoa que é muito confiante constantemente se vira para outra e menospreza ou despreza, você não consegue nada, para que você está tentando ir? Aí é diferente, né? Porque aí é quase que uma tentativa de humilhação em relação ao outro. Mas se o meu amigo, ele só é confiante, é uma pessoa para cima, que confia na capacidade dele, tem autoestima lá em cima, é possível que o fato de eu não ter a confiança dele me incomode, né? Então isso é um mecanismo neurótico em psicologia que a gente chama de projeção, não é? Eu projeto no outro aquilo que eu gostaria de ter e como eu não tenho, isso me incomoda. Traduzindo popularmente, é mais ou menos aquele ditado que diz que quem desdenha, quer comprar. Tá? Sétima pergunta. Doutor, por que com o passar do tempo homens sentem tanta vontade de trair? Isso não depende, na verdade, do tempo de uma relação. Tá? A pessoa pode ter começado uma relação com o outro aproximadamente uma semana e acabar traindo, né? A título de esclarecimento, a gente teve um programa aqui exclusivamente sobre a fidelidade, né, Teres? Foi. E aí esse programa, ele foi gravado, como todos são, tá lá no canal do Prozame do YouTube, né? Acho que vale a pena dar uma olhadinha. Sim. Mas, de qualquer forma, a questão não é o tempo, a questão é o fato de a relação em si, ela ter caindo em desgaste, não é? A gente tem que tomar muito cuidado com essa noção que a gente tem de que o tempo faz determinadas coisas, porque o tempo em si não resolve nada. Tá? Não, o tempo vai solucionar. O que soluciona são as ações que a gente tem à medida em que o tempo passa. Tá? Oitava pergunta. Desde a volta às aulas, meu filho está mais triste e cabisbaixo. Como abordar para saber o que está acontecendo? Ele tem 14 anos. Se sentando ao lado dele e dizendo abertamente: meu filho, estou preocupado com você, o que está acontecendo? Né? Aconteceu alguma coisa na escola, você está com algum problema, eu posso te ajudar, enfim. Né? Às vezes não, eu diria que normalmente a gente fica preocupado em dar voltas demais para a gente poder conversar a respeito das coisas. Né? Então é uma questão de sentar e ser direto mesmo. Dando inclusive a possibilidade de, caso ele não queira se abrir com a própria pessoa que está perguntando: meu filho, se por algum motivo você não quiser falar comigo, você gostaria de conversar com alguma outra pessoa? Não é? O importante é que você seja ajudado. Se puder ser por mim, excelente, mas se não puder, o importante é que você busque uma ajuda. Né? Nona pergunta e última, estou querendo arriscar o pouco que tenho em um novo negócio, mas tenho muito medo. Não existe fórmula mágica para saber o futuro, mas tem alguma forma de me ajudar a tomar essa decisão? Tem sim. A capacidade de tomar decisões, ela está diretamente ligada à nossa autoconfiança. Não é? Uma coisa é certa, a gente só vai saber o resultado de algo se a gente tentar. O que não quer dizer que a gente deva tentar absolutamente de qualquer forma. Não é? Uma coisa é ser prudente e outra coisa é ter medo. Não é? Ou seja, uma vez que a gente fez todos os cálculos, se trata de um novo negócio, quer dizer, tudo indica que é algo no campo do trabalho, empresarial, enfim. Já foi feita uma chamada análise de mercado? Não é? Se eu vou abrir um negócio num determinado lugar, quantos concorrentes, por exemplo, eu vou ter naquela área? Qual que é a demanda que a população daquela região tem a respeito do negócio, do produto que eu estou querendo vender? Então eu penso que o mais importante é a gente medir exatamente, fazer uma leitura dos riscos que a gente corre, das possibilidades de ganhos que a gente vai ter, não é? Mas a gente estando cercado de todos os cuidados, se a gente percebe que é possível que o negócio dê certo, eu não vejo muito motivo para a gente não tentar. Né?
Teres, ouvintes, muito obrigado mais uma vez por terem aberto as portas, né, da Rádio Alternativa. Um grande abraço a todos, espero poder voltar em breve. Sejam eternamente apaixonados por si mesmos, obcecados pela vida em plenitude e não abram mão de serem felizes. Um grande abraço a você e a todos. Obrigado, Luciano, obrigado à equipe Prozame. E fica aí então a dica de hoje, olha só, disso tudo aí, eu aprendi mais uma. No início da conversa aprendi uma, agora eu peguei outra aqui. Motivo, ação, motivação. Motivo, acordei, é um motivo de tomar uma ação. Se eu acordei porque eu tenho um dia todo para mim, eu tenho 24 horas, né, de tempo para eu fazer alguma coisa. Para esse dia ser um dia produtivo, perfeito, eu tenho que tomar uma ação, eu tenho que sair da inércia, tenho que sair daquela cama. Eu estou em repouso. Aí eu tenho que mudar meu comportamento. Ficar de pé. Quantas pessoas não têm a possibilidade de ficar de pé, de abrir os olhos, de poder enxergar, de poder ouvir, de poder falar? Use essa força, essa ação a seu favor. Exatamente. É isso? A vida tem a cara que a gente der para ela. Pronto. Não podemos abrir mão em hipótese alguma de a gente ser autor da nossa própria vida. Nós somos sim influenciados, condicionados, mas não necessariamente pré-determinados. Ótimo. Tá, então. Você, muito obrigado. Obrigado a você, Teres. Um grande abraço, até a próxima. Tá certo. O pessoal das redes sociais, muito obrigado pela participação de vocês. Fiquem todos com Deus. Semana que vem estamos de volta aqui no Divã do Prozame. Alternativa, aqui estão os seus amigos. Agora fique atento, porque tem uma hora de aliança com Deus com vocês aqui na Alternativa.